23ª semana, e o primeiro texto diz: purificai-vos do vário fermento. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós estamos a falar da memória de São Pedro Claver. E dizia bem que este homem tem uma particularidade. É um missionário que usou um método incomum, um método que não é comum. Tinha necessidade de comunicar a palavra de Deus aos escravos, as palavras que as pessoas que eram vendidas para serem escravas. Como não podia fazê-lo de uma maneira direta, oficialmente, entrando e falando para eles, ele fez-se escravo. Fez-se escravo. Imaginai fazer-se escravo para depois aproveitar que os outros tenham acesso à palavra da salvação. É uma ousadia incomum. Mas também Jesus fez a mesma coisa. Imaginai um Deus fazer-se homem, tornar-se homem, vir para esta terra com tantos desafios, com tantas surpresas, com tantas incompreensões, enfim, com tudo aquilo que às vezes configura e às vezes até mesmo prefigura também as nossas expectativas. Deus sabia que estava a enviar o seu Filho no meio de lobos ferozes. Então, por isso dizíamos sempre que a nossa fé, ser cristão, é um dos maiores riscos. Ser cristão é um dos maiores riscos, porque é exatamente sair do modo como o mundo quer fazer a vida, como as pessoas querem fazer as suas vidas, à sua maneira, sem que alguém os importune, e entramos num quadro de valores, entramos na vida cristã, por isso que nos chamamos de cristãos, aqueles que são de Cristo. E hoje uma das vergonhas que São Paulo aqui denuncia nesse texto aos Coríntios é o problema da promiscuidade. Promiscuidade é coisa grave. São Paulo diz que o pai e o filho vão todos para a mesma mulher. O pai e o filho vão todos para a mesma mulher. Aqui em Luanda também já aconteceu um fato em que o filho tinha uma companheira, uma namorada, e pensava que a namorada era só dele. Afinal, a namorada também era conhecida também do pai. E um dia se encontraram no mesmo lugar, diante da mesma mulher. Vão fazer o quê? Vão se bater, vão se matar, vão fazer o quê? O pai e o filho. Então são coisas dessas. Este caminho já não é cristão, ao ponto de um de vós viver com a mulher do seu pai. Significa que o filho vai andar também com a mãe, ou com a madrasta. Então, são histórias do nosso dia a dia, problemas da vida do nosso dia a dia, que requerem também a nossa atenção, requerem a nossa atenção em relação a essas coisas. E é por isso que São Pedro Claver, ao se fazer escravo, queria que os outros, apesar de serem escravos, não caíssem na tristeza da escravatura
olhassem para o horizonte daquilo que é maior, que o sofrimento, nem mesmo a escravatura vão ser, tanto sofrimento como a escravatura poderiam ser a última palavra na vida deles, que Deus pode falar muito mais alto, como vimos no Evangelho. Deus desafia as nossas seguranças. Deus desafia as nossas seguranças. Não há quem diga que eu posso abusar e fazer o que quiser. Os homens mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos, até mesmo os grandes em todos os sentidos neste mundo, infelizmente, estão na cova. Hitler, na Alemanha, a Alemanha já esteve no princípio da Primeira Guerra Mundial. Depois criaram a Segunda Guerra Mundial, matando os outros, eliminando uma espécie de raça que diziam que não dá para esta gente viver. Tá vendo? Como é que um homem vai decidir que os outros não podem viver? Eliminá-los e queimá-los em fornos. Quem foi na Polônia, eu tive a graça de visitar aquele espetáculo triste, fornos preparados para matar o irmão, queimar as pessoas, queimar. Milhares de pessoas foram queimadas e a cinza atirada aos rios. Então, vamos fazer o quê? Quando Jesus vem salvar o homem, é salvá-lo de todas as inconveniências, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso é que até passa por cima do que os fariseus e escribas consideram mais sagrado, que é o respeito pelo sábado. Mas o sábado o sábado não é maior que o homem. O sábado é o dia. Por isso é que Jesus põe apenas duas perguntas. A primeira, ao sábado, o que é melhor fazer, o bem ou o mal? E como sempre, eles ficaram calados, ninguém respondeu. E só queriam apanhar Jesus, fazer milagre ao sábado. É só isso que os interessava. Né? Nós também, no nosso país, em vários países, você que se mete em manifestações, depois num grupo de gente revoltada no país. É assim. Quem manifesta, esta aqui pertence a esses gajos. Como se a manifestação fosse um pecado só de algumas pessoas. Uma manifestação não é descontentamento só de algumas. Né? Tanto vê que a interpretação de certos problemas sociais começa a tomar um contorno dos interesses quando dos outros às vezes estão em causa. Então, é importante entender, Jesus manifesta o poder de Deus ao sábado. Vai contra aquilo que não deveria ser assim. E mostra que o caminho de Deus é este, é salvar as pessoas. E diz mesmo, olha, põe-te aqui no meio, põe-te aqui no meio. Para não haver dúvida que Jesus andou a curar as escondidas. Né? O homem posto no meio e diz, estende a mão. Jesus dava ordens, tanto Deus dava ordens ao homem, e o homem dizia, estendeu a mão e a mão ficou curada. Enquanto o homem curado ficou feliz, os fariseus, os escribas, diz o texto aqui, ficaram furiosos. Ficaram furiosos. Há pessoas que quando estamos na desgraça estão felizes. Quando nós estamos na desgraça, tudo está a correr mal. Quando diz assim, ainda bem, pá, que o gajo, que a gaja está a ver o que é que significa sofrimento, ainda bem, está a ver? Agora, se um dia nos vêm ressuscitados e repostos na vitória de Deus, também ficam tristes. Levantou-se mais este gajo, como um
um senhor dizia assim: eu quando abandonei essa mulher, pensei que estava na desgraça. Pensei que vai casar, não vai cair na desgraça. Esta senhora, afinal, não sei, tem fetiche. É, tem fetiche. De facto, esta senhora lembra-me, algum veio falar comigo uma vez, até que o marido foi embora. Oh, o marido foi embora, sim. E agora? Ah, foi embora e diz que agora só vai dar aquilo que convém às crianças. E de fato aquilo que convinha às crianças era um valor naquela altura. E ela começou a poupar. Eu disse, olha, como é muito dinheiro, né? Como para mim era muito dinheiro. Imaginei um casal que por mês gastava perto de US$ 6.000, naquela altura, né? Era quase 600.000. Ainda era 600.000, US$ 6.000, mas era muito dinheiro para gastar. Eu disse, olha, vai poupando. Você está dizendo que vai embora. Quando for totalmente embora, você tem aí alguma base já guardada. Quando o senhor foi embora e cortou tudo, só pagava o colégio das crianças, pensava que a senhora ia ficar na cinza, se enganou. É. Ele é que ficou depois nas cinzas. E Deus, como às vezes é bom, ele que era um homem muito próspero, muito bem sucedido aqui nesta praça de Luanda, até perdeu o instrumento principal que tinha, a carteira que tinha para ganhar dinheiro, lhe tiraram. Sabe como é que o Deus às vezes funciona? Ela a pedir desgraça para outra e o diabo também a dizer que tu também não vais ficar assim. Então, louvemos o Senhor, por isso que Jesus diz assim: o que interessa neste momento é salvar a vida dessa pessoa. Eu creio que é isso. Nós, domingo, para terminar, domingo, o Evangelho dizia assim: tudo o que Jesus faz é maravilhoso. Tudo. E por isso é que nós, mesmo somos assim pecadores, até mesmo os padres, nós às vezes pensamos que são totalmente santos, ok? Agora também muita coisa começa a vir para fora, mas devemos lutar por isso. Tudo, se tudo que Jesus fez e faz até hoje é uma maravilha, por que nós não lutarmos também para que façamos coisas maravilhosas no emprego, na família, nas amizades, nas convivências, nos encontros vários, até onde nós andamos com as pessoas dizem assim, este homem é maravilhoso, esta mulher é uma maravilha, estes filhos, quem me dera ter filhos assim, está vendo? Isso é que devia ser dos cristãos. Então, creio que ser escravo também é possível. Ser escravo é possível. Escravo da oração, aqui na igreja, escravo da oração, né? Se tornar de facto uma pessoa de oração é um dom, é uma graça. Então, vamos a Deus neste dia para que Jesus também nos chame para o meio, para o centro da vida e nos dê a possibilidade de voltarmos à vida plena de graça e a vida também com um futuro mais seguro, porque andamos com Deus. Que o Senhor nos proteja e que nos dê a coragem de lutarmos pelas coisas maravilhosas. Assim seja.